como compete a mim, a parte super divertida, fazer perguntas, começar de forma bem leve. Nós vamos falar de escatologia, mas o que significa escatologia? Isso é de comer? Isso é de vestir? O que é escatologia? Da culinária, de onde é que vem? Estou tentando entender. Bom, dentro da teologia, da parte das doutrinas, nós temos uma série de áreas, né? Começa lá com bibliologia, teologia própria, cosmologia, vai indo, né? Cristologia, soteriologia, pneumatologia, eclesiologia, e aí tem um monte de coisa que sobra ainda que está para frente, né? Coisas que ainda não foram tratadas dentro disso, que são as últimas coisas, aquilo que está por vir. Então, escatologia vem dessa palavra grega eschaton, e logia, que é o estudo das últimas coisas, daquelas coisas que estão por vir ainda, né? Achei muito interessante um autor que, a partir disso, cunhou outras duas palavras, né? Além da escatologia, tem a escatofobia e a escatomania. Né? Não sei a qual delas você adere também, né? A escatofobia é aquele que tem medo de tudo que está por vir para frente, né? Mexeu deu um raio diferente lá, ele já acha que, né? E a escatomania é aquele cara que qualquer coisinha, né, deu um tiro lá no Oriente Médio, ele já acha que o mundo está acabando, né? Então tem disso também, né? Aproveitando o escatom. Mas uma coisa que nem todo mundo percebe é que a escatologia é extremamente importante na Bíblia. Quando você abre o Novo Testamento, ele já chega com um sabor escatológico, está dizendo, ó, o que está acontecendo aqui é o começo do fim, né? Ou seja, o fim já chegou faz tempo. Parece que não, mas a gente está, às vezes, né, de volta para o passado ou de volta para o futuro e fazendo essas conexões interessantes. O problema é que quando a gente pensa em escatologia, o pessoal tem a síndrome de apoteose. Ele só quer ver o último capítulo da coisa sem perceber como isso é significativo, importante. Aproximadamente uns 20 a 25% do texto bíblico, de algum modo, pode ser encaixado numa compreensão escatológica. Eu acho que a coisa, pessoal, é muito séria. Por quê? Porque quando a pessoa, o Clyde falou de escatofobia, escatomania, durante a pandemia, eu tive gente que me ligou falando, olha, eu sei que o fim do mundo está chegando, o anticristo já está na esquina, eu vou largar tudo e vou correr para o meio do mato, é isso mesmo? Aí eu falei, assim não vale, né? Calma aí que o Boca Juniors não foi campeão ainda, não é o fim do mundo, ainda há esperança. Então a gente percebe, né, que a coisa é séria demais. Muito bem, escatologia, o estudo das coisas que dizem respeito ao fim, ao futuro de toda a humanidade, mas a gente tem uma porção de problemas do aqui e agora. Qual a relevância de estudar a escatologia, o futuro, o fim de todas as coisas, o fim de todas as eras, na atualidade? Qual que é a relevância desse estudo? Eu penso que esse tema, você falou da atualidade, né? Ele sempre foi um tema atual. Se olha os filósofos gregos lá de 400, 500 anos de Cristo, já se perguntava de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Quando você olha algumas pessoas que chegaram para Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Essa pergunta pelo que está por vir e para onde a gente vai estar, ela sempre foi atual. E com certeza a pergunta mais importante que qualquer pessoa deveria fazer hoje é como é que esse negócio vai terminar. Porque quando a gente fala de escatologia, há um conjunto de coisas que estão envolvidas ali, volta de Cristo, arrebatamento, ressurreição, grande tribulação, tem um conjunto de coisas. A pergunta é como é que a gente se encaixa em tudo isso. A impressão que eu tenho é que uma boa parte da maneira como as pessoas lidam com escatologia hoje é dependente da síndrome de Hollywood, né? Você olha, escuta a palavra Armagedon, não há nada de bom, a pessoa assusta na hora, né? Porque o pessoal confunde, né, o tempo do fim com a cara do Halloween, né? E a coisa não se encaixa bem. Então, para muita gente, escatologia é um adivinhômetro, e principalmente uma tentativa de colocar na agenda aquilo que vai acontecer. Quando a gente estuda direito,
Quando a gente estuda numa faculdade de primeira, né, que eu não vou dizer qual é, né, segredo, fica só entre nós, a gente vai descobrir que, curiosamente, a escatologia se desenvolve na Bíblia com dois focos interessantes. Um chama-se consolo, o outro chama-se esperança. O texto é escrito exatamente porque o pessoal está sofrendo, a maioria está sob perseguição no contexto do Império Romano, o pessoal está na condição muitas vezes de escravo, e eles sabem que Jesus foi aos céus, ressuscitou e vai voltar, mas não voltou ainda. A perseguição na época de Nero é muito forte, a coisa está muito difícil. Então, como é que a gente lida com esse momento? Então, as palavras do Apocalipse, os textos escatológicos, elas trazem um consolo e trazem a esperança. Porque muito da cultura antiga, inclusive grega, quando ela pensava em relação ao futuro, ela acabava na tragédia. Ela acabava num contexto de desesperança. Então eu gosto de lembrar daquele texto, né, do Evangelho, quando Jesus diz, quando começarem a acontecer essas coisas, levantem a cabeça, porque a redenção está próxima. Então a gente, quando ouve escatologia, Jesus é o Senhor, é só comemoração. Pastores, a gente sabe que, seguidamente, nós ouvimos algumas teorias misteriosas a respeito da volta de Jesus. Eu me lembro, quando eu era adolescente, surgiu aquela série de vídeos a respeito da volta de Jesus, um documentário, reunia com os adolescentes, saía tremendo de medo depois, né, e querendo ver a volta de Jesus em cada detalhe, em cada centímetro, e isso e aquilo, e o anticristo é aquele, e somava as letras do nome. Eu não sei se você é tão pecador quanto eu, mas já fui desses, né, de querer somar a letra de nome e tudo mais, e a pergunta é, diante disso, por que a escatologia, a volta de Jesus, é um tema tão especulativo no meio dos crentes? Quando a gente vê um congresso que fala de escatologia, não precisa nem divulgar muito que o povo vai atrás. E aí, por que um tema que gera toda essa especulação no coração do povo? Quando a gente estuda a história da igreja junto com teologia, a gente percebe uma coisa bastante curiosa. A realidade muito nítida é que quando as coisas estavam muito boas, estavam muito promissoras, o evangelho estava crescendo, o pessoal entendia a escatologia de uma maneira diferente. Por exemplo, quando você ouve falar na posição dos chamados pós-milenistas, era esse tipo de coisa que eles imaginavam. Está indo tudo tão bem que só vai melhorar, e no final das contas, a Jesus vem só para fechar a coisa com chave de ouro. Vem fazer, assim, a bola, né, vai só empurrar para dentro do gol para fechar a goleada, né? Essa aí é a futoescatologia, né? Mas, quando a coisa ficou difícil, quando houve uma percepção muito negativa da realidade, então o pessoal tem a tendência de ter uma visão muito pessimista, tipo, não tem mais jeito, é o fim do mundo. Então o que acontece? O ambiente europeu, que foi o grande ambiente de crescimento da cristandade, em função da secularização, em função da experiência de guerras, uma série de elementos negativos, abriu espaço para o pessoal dizer, olha, a coisa está tão ruim, e como dizia um conhecido meu, Jesus já devia ter chegado, ele já está atrasado. O pessoal fala que Deus é brasileiro, então Jesus está atrasado, né? Claro. Né? Então, por causa desse tipo de pensamento, essa ideia negativa aparece. E aí o que o pessoal faz? Bom, já que está chegando, vamos ver se eu descubro a hora. Jesus tinha dito que o dia e a hora ninguém sabe, mas o pessoal não quer conversa. Quer jogar a escatologia no Excel, para colocar na agenda, para se preparar direitinho. E aí, então, o que acontece? Não sei quantos, alguém por acaso aqui já ouviu aquela famosa série chamada A Última Trombeta? Quem já ouviu? Um ou outro, né? Tudo começou naquela quinta-feira, 11 de dezembro de 1952. Estava eu em Bergen, na Noruega, em casa de um irmão na fé. Fiquei muito comovido, aí conta toda a história, como se o fim do mundo estivesse chegando. Quando a gente chegou nos anos 80, um livro que fez sucesso chama Contagem Regressiva para o Juízo Final.
Depois vem o alinhamento dos planetas. Aí, meu amigo, quando foi chegando perto do ano 2000, aí ninguém segura, né? Como diz o versículo que não está na Bíblia, ou vai ao racha ou arranca a tampa da caixa. A coisa pegou fogo total assim, aí um monte de gente começou a fazer a seguinte conta: olha, a última geração, né, é que vai cumprir o versículo da Bíblia, então isso tem a ver com a história de Israel. Então vamos contar a partir de 1948, vamos contar a partir de 1967, aí fizeram, Jesus voltaria em 1988, porque 48 mais 40 dá 88, depois fizeram 67 mais 40 deu 2007, aí botaram a tribulação, mas o redondinho era Jesus voltar no ano 2000, porque fechou legal, né, tal. E aí fizeram de tudo, aí com isso deu uma refreada. Aí quando a coisa começou a ficar complicada nos últimos tempos, o pessoal volta, né? Eu, por exemplo, sou torcedor do Santos, então estou quase achando uma teoria dessa para me consolar nesse momento difícil que a gente está enfrentando aí. Então acho que dá para a gente perceber, eu acho que é uma ansiedade, né? O pessoal tem uma vontade assim, e para mim é uma coisa complicada, porque você percebe que parece que as pessoas querem ter tudo sob controle, ter o domínio sobre a coisa, e não é bem por aí. E eu penso que não é, a pergunta foi por que os cristãos, né, têm essa especulação, mas eu creio que isso é uma ansiedade de todo ser humano, né? Para onde a gente vai, como é que vai terminar, como é que vai fechar a conta, e às vezes o pessoal se passa nesse sentido né? Como cristãos a gente deveria ter uma percepção diferente, uma perspectiva diferente, mas às vezes eu vejo o povo com desespero, né? Maior até do que pessoas de fora, né? Então esse cuidado a gente deveria ter. Certo. Olhando para a palavra de Deus, olhando para o livro de Apocalipse, a gente encontra um tantão de coisas ali complicadas de entender. É cabeça de dragão, é cavalo amarelo, é pedra branca, é ruas de ouro, é enxofre. E a gente lê o livro de Apocalipse, e eu não sei você, mas para mim é um desafio toda vez quando eu leio. A pergunta para vocês, já que para mim é difícil isso, para vocês deve ser fácil, a gente vai conseguir um dia interpretar de fato o Apocalipse? Anos atrás surgiu um livro, Apocalipse Fácil, não sei quem escreveu, gostaria de conhecer esse cara, mas é sempre um desafio lermos o livro da Revelação. Nós temos essa capacidade, ou teremos essa capacidade de entender de fato esse livro? Eu ia justamente falar desse livro Apocalipse Fácil, né? Eu acho que não entendeu muito bem ainda do que está por trás disso, né? Alguém já disse que o Apocalipse foi escrito com lágrimas e só será compreendido com lágrimas. Quando a gente entra com aquela perspectiva, deixa eu explicar, isso aqui é isso, aquilo, é porque ainda não entendeu o que está por trás, né? Essa ideia do consolo por um lado, né? De conforto no meio de situações muito difíceis, mas também a esperança de algo que está por vir ainda. E quando a gente se concentra muito nesses detalhes e desse jeito especulativo, não é para isso que o livro foi escrito, né? Mas muito mais para dar essa esperança de que tem algo muito melhor lá na frente. Para mim, nos textos bíblicos, o Apocalipse é o texto mais desafiador. Livros proféticos são desafiadores, num geral, mas o Apocalipse mais ainda. Porque quando você olha um livro histórico, ele olha para trás, e aí você não entendeu direito, né? Pega um professor de arqueologia, senta com ele, explica aqui o que aconteceu, que época foi isso. Você pega um livro doutrinário, por mais que tenha as suas dificuldades, mas Apocalipse, para mim, é o maior desafio em termos de interpretação. Acho que todo mundo aqui está no melhor lugar do planeta para falar sobre um tema desse, que chama-se café colonial. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. Olha, todos sentiram um calor enorme agora, né? E eu acho que o Apocalipse passa pela mistura da chimia com queijo. São sabores diferentes, não são? Então, quando a gente lê o Apocalipse com a nossa cabeça moderna, o nosso jeito ocidental pós-iluminista, a gente tem a tendência de achar que o Apocalipse foi escrito como se fosse uma sequência de acontecimentos lineares que a gente pode ler
e colocar em algum momento da história. O que é interessante é que os antigos hebreus tinham uma forma de pensar que era bastante curiosa. Eles misturavam coisas que não estavam assim ligadas aparentemente de imediato. E um jeito de fazer isso é falar do passado e do futuro ao mesmo tempo. Quer ver um exemplo interessante? Quando você estuda direitinho esse negócio de anticristo, você vai ver que muito do que fala do anticristo tem a ver com o contexto do primeiro século. Tem a ver com Nero, por exemplo. Ele foi o imperador do ano 54 a 68, causou grande perseguição da igreja. Então, por trás daquelas descrições, existe isso. Mas 1 João 2,18 diz que muitos anticristos têm saído pelo mundo. E vai haver o anticristo no desfecho, no final. Então, o Apocalipse ele brinca entre a geleia, a chimia e o queijo. Ele junta os sabores diferentes. Ele consegue falar do passado, da história da fé e do futuro. E que a gente quer fazer o quê? Não, é tudo só no passado. Não, é tudo só no futuro. É antes do milênio, é depois do milênio, é na tribulação, é depois da tribulação. A gente tem essa síndrome de colocar no calendário. Então, o que acontece? A gente talvez está saboreando o livro de uma maneira indevida. E aí, como o Clayton mencionou, a questão é qual é o foco do texto. O texto não tem intenção de trazer para a gente a coisa dentro da expectativa que a gente tem. Ele quer mostrar o quê? Quer mostrar que Deus é o Senhor da história, que Roma não é absoluta, que quem é o rei não é o César romano ou seu sucessor ou alguém semelhante a ele, mas que o rei é Jesus. E ele combina as duas coisas que são fascinantes, extraordinárias, que é o cordeiro e o leão. E aí sim, o Apocalipse faz a gente o quê? Faz a gente suspirar, faz a gente chorar, cantar. Você vê, não tem música no Novo Testamento. No Apocalipse abre assim, é coral um atrás do outro. É cantando até o fim e a comemoração e a celebração de esperança total. Então eu acho que a gente precisa afinar o paladar aí o Apocalipse, num certo sentido, é muito difícil. No outro sentido, acaba sendo um pouco mais fácil que a gente imaginaria. Vamos complicar um pouco mais essa conversa. Jesus vai voltar antes, durante ou depois da tribulação, ou ainda, o milênio ele é literal, ele é figurado, ou ainda, o que é a marca da besta? Quem é o anticristo? Em resumo, ter resposta para essas perguntas, respostas que nós encontramos no Apocalipse ou imaginamos, é o que realmente nós precisamos? Achei que você ia perguntar, você é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, né? Eu ia responder com a pergunta que o meu professor de teologia sistemática disse: eu sou pró-milenista, a favor do milênio. A Bíblia diz que vai ter, então vai ter. Como vai ser? Deixa que Deus defina e lá na frente está tudo resolvido, né? Eu gosto muito da definição de Jesus, ou da perspectiva de Jesus ali no sermão escatológico em Mateus 24, 25, né? Quando os discípulos estão naquele negócio, e agora que vai acontecer, né? Aí ele vai dizer assim: venho logo, pode ser que vai demorar um pouco, não sei. É nessa sequência que ele diz ali, se você ler Mateus 24, 25 com cuidado ali. Eu fico pensando se Jesus tivesse dito para os discípulos assim: eu sei quando é, só não vou contar. Não é nem se os romanos que teriam matado Jesus, mas os discípulos iam pegar ele ali, né? Então ele diz: não sei, o Pai, né, Atos vai dizer, o Pai reservou isso para a sua exclusiva autoridade, ponto final. Mas quando a gente olha aqueles 2 capítulos de Mateus 24 e 25, e isso está lá em Marcos e nos outros livros onde tem essa perspectiva, sempre dá aquela questão assim: pode ser que vai ser logo, pode ser que vai demorar, não sei quando é, e sempre termina, e tem parábolas e várias coisas terminam assim: portanto, já que você não sabe quando é, se prepara, vigie, esteja pronto. Então acho que muito mais do que a gente ficar perguntando quando vai ser, como vai ser, qual a sequência do quebra-cabeça, onde é que eu coloco isso, eu coloco aquilo, acho que muito mais importante do que isso a gente se perguntar: eu estou pronto para o dia em que isso acontecer?
eu pessoalmente, agora como cristão, como pastor, eu penso dessa forma. Essa é a pergunta que a gente deveria se fazer em primeiro lugar. Como é que vai ser? Deixa que Deus coloque o roteiro e pronto. Posso estudar sobre isso? Preciso estudar? Claro, eu vou olhar os textos e perceber isso. Mas antes disso, né, essa pergunta assim, isso é importante, não? Antes disso, nos perguntarmos sobre como é que eu estou para o dia em que isso tudo se desencadear e acontecer. Uma das dificuldades que a gente tem quando a gente tenta ser muito específico em relação a essas questões, né? Tribulação, milênio, anticristo, é que a gente corre o risco de ser refém do jeito de pensar da nossa época e do nosso contexto. Só para vocês terem uma ideia, eu, como já rodei por 63 países, em tudo quanto é canto do mundo, eu achei curioso. Eu estava vendo os livros de escatologia publicados no contexto chinês. E lá, eles estão dizendo o seguinte: o anticristo vai ser ocidental. Vai ser uma mistura de Europa com Estados Unidos, que é a retomada do grande império romano, ou seja, o anticristo está longe da gente. Quando você pega os livros que foram escritos na América do Norte, o anticristo, via de regra, vem da Rússia. Nikolai Karpeitia, não é isso o nome dele, né? Quando você pega muitos livros do ambiente europeu, diz que vem do Islã. Os livros antigos da realidade brasileira e latino-americana dizia que era o Papa, por causa da questão com o contexto católico, né? E eu, como brasileiro, desconfio que talvez seja argentino, né? Inclusive, pode ser um messiânico, né? Uma possibilidade, não sei, né? Brincadeiras à parte. Então, como você não tem um elemento objetivo, você corre o risco de ficar fazendo esse tipo de coisa que pode atender a outros objetivos, né? Os teólogos mais assim libertários associam o anticristo com os Estados Unidos, por causa da Babilônia comercial. Percebe que a pessoa faz, ele coloca sempre a camisa do time adversário no anticristo, né? Então, esse procedimento não é adequado. Ao que parece, essas coisas, como o Clayton mencionou, elas têm um valor menor do que as pessoas estão dando. Agora, quando você vai estudar teologia direitinho, você vai entender por que o amilenista pensa nisso, quais são os argumentos favoráveis, quais são os que não são tão favoráveis, o pré-milenista também, e qual é o posicionamento. Você vai ver, analisando tudo, você pode ter um posicionamento. Eu tenho certas coisas que eu acho, o Clayton falou, né, que ele é pró-milenista, eu sou mais amilanesa, quer dizer, desculpa, né? E uma coisa que eu acho interessante também é a gente ver, por exemplo, a tribulação, né? Você vê que a tribulação, num certo sentido, está acontecendo no primeiro século. E ela sempre foi a marca da igreja primitiva através dos séculos, mas também vai haver uma grande tribulação final. Então, a coisa é mais ampla, e quando a gente lê os textos bíblicos, a gente percebe que o foco deles é, quando vocês sabem que as coisas vão ser assim, que tipo de pessoa vocês devem ser. Ou seja, a literatura que fala sobre essas coisas, ela tem a intenção, principalmente, de produzir esperança e santidade diante de Deus. Geralmente, em momentos de sufoco, de turbulências, nós vemos as pessoas lembrando do assunto fim dos tempos. Na nossa história recente, bem recente mesmo, eu me lembro que quando começou a pandemia, gente, só se falava da volta de Jesus, e a gente convidou um cara especialista para falar disso, pastor Luiz Saião. E eu me lembro que a gente fez uma live, foi meio improvisada, em cima da hora, 6.000 pessoas online simultaneamente, para ouvir falar que Jesus ia voltar na pandemia, né? Infelizmente, o pastor não falou disso, né? Não falou que iria voltar na pandemia. Agora a guerra em Israel, agora Jesus vai voltar. E o povo de Deus fica alvoroçado com esse negócio quando nós estamos vivendo um momento tenso. A minha questão diante disso é: o povo de Deus, a igreja, não deveria estar envolvido na volta de Jesus, nesse assunto, em todo momento? Porque só lembra em tempos difíceis que Jesus vai voltar. Creio que esse é um grande problema nosso como cristãos, né? De fato, infelizmente, acontece dessa forma.
a vida está tranquila, você leva anos e nem pensa sobre isso. Às vezes até, e aí eu faço uma meia-culpa nossa de pastores, de pregadores, a gente passa tempo, nem prega sobre isso. Aí acontecem esses eventos, né, esses, né, da história, e aí a gente começa a se preocupar, e o que vai acontecer, por quê, né? A gente precisaria aprender essa lição de estar sempre pronto. Eu acho muito interessante a expressão de Pedro, quando ele diz... Isso ele diz há 2000 anos atrás, né? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Ele já lá, 2000 anos atrás, esperava a volta de Cristo, esperava o fim de todas as coisas. E ele diz, sejam criteriosos e sóbrios, sobretudo amem-se uns aos outros. Acho que nós temos muito a aprender ainda sobre o que fazer para esses momentos vamos dizer assim, que a história nos... Parece até que Deus diz assim, já que vocês não estão lembrando do assunto, deixa eu botar um negocinho aqui para ver se vocês se atentem a isso, mas nós deveríamos ter isso constantemente em mente e estar prontos e preparados. Eu acho que o principal problema, olha que coisa interessante, quando a gente fala em escatologia de verdade, nós estamos falando de uma realidade que tem a ver com o reino de Deus. E uma ênfase bíblica é que o reino de Deus vai chegar de maneira definitiva com a segunda vinda de Cristo, mas ele já está presente entre nós. Lucas 17, verso 20 e 21, o reino de Deus está entre vocês ou até mesmo dentro de vocês. E aí a gente pensa que escatologia é só o apito final, né? É a síndrome dos 45 do segundo tempo. Mas a escatologia tem esse elemento do reino. E aí o que acontece? Como boa parte da igreja às vezes se esquece disso, então a igreja esquece de viver o reino na expectativa de apenas esperar o reino. Eu conheci gente na minha vida que falava, nem adianta mais fazer nada, porque o amor de muitos esfriará mesmo, então vamos ficar aqui. Mas o pessoal lá está se afastando da fé. Não, é o cumprimento da apostasia, deixa rolar. Que isso, né? Que doideira. Então, não faz sentido pensar dessa maneira. E aí, há no meu entendimento, uma ideologia presente, em grande parte, vamos dizer, da mídia predominante, que a gente chama de catastrofismo. O que quer dizer? Sempre anunciar e mostrar coisas que deixam as pessoas assustadas para que de alguma forma elas se tornem reféns do sistema de comunicação. Pessoas com medo são sempre muito mais manipuláveis, inclusive no universo religioso. E aí o que acontece? O pessoal vive desse jeito. Quando acontece qualquer coisa no mundo, existe o que a gente pode chamar de um corte seletivo. Por exemplo, o que está acontecendo no Oriente Médio? Um projeto de paz crescente como nunca houve antes. Israel entrou em paz e fez parceria já próxima com Marrocos, com Sudão, já tinha com Egito e Jordânia, com Turquia, Bahrein, Emirados Árabes, e estava para fechar uma parceria com a Arábia Saudita. Quer dizer, a paz cresceu, aumentou tanto que o pessoal que quer causar resolveu entrar para fazer uma bagunça, mas essa bagunça que causaram, diante do cenário pacífico, ela é muito menor do que o avanço que se conseguiu, que não se consegue há muito tempo. Mas como a mídia apresenta a coisa só do ponto de vista negativo, aí o sujeito vê o que ele está vendo na televisão e diz, pronto, o fim do mundo já chegou, já passou e eu nem tinha percebido. Né? Então aí acho que a gente entende por que a coisa vai nessa direção. Ok, uma última pergunta que eu gostaria de fazer para vocês. Eu tenho alguns carnês ali da Casas Bahia, estão meio atrasados, Jesus vai voltar, então vou deixar de pagar. Tem um dinheiro que eu peguei emprestado do pastor Tércio, se Jesus vai voltar, por que vou pagar? Né? Diante da realidade da volta de Jesus, que tipo de pessoa devo ser no hoje? A realidade da volta de Jesus, ela afeta diretamente o aqui e o agora? Com certeza. Eu creio que no momento que eu tenho consciência de que isso de fato vai acontecer e que pode acontecer a qualquer momento, isso vai me levar a uma série de atitudes diferentes.
Quer dizer, se eu pensasse, não, eu tenho mais 300 anos pela frente que eu posso viver, eu vou levar a vida de um jeito. Se eu tiver consciência que hoje à noite ainda pode acontecer ou desencadear o fim das coisas, opa, o que eu vou fazer e aproveitar esse outro momento? O que isso vai implicar no meu amor ao próximo? O que isso vai implicar na minha tarefa de missão de proclamar o reino? O que isso vai implicar no serviço aos demais, né? E a gente às vezes faz planos, né, você falou dos boletos, né, a gente faz às vezes programação para os próximos 300 anos ainda, né, para algumas coisas, e eu não estou dizendo que não é para fazer no sentido de planejar futuro, de pensar os próximos, né, décadas para frente, mas será que a gente considera no meio disso que antes, né, de terminar o financiamento da casa, o consórcio do carro, alguma coisa pode desencadear todo esse conjunto da escatologia? Então eu creio que a consciência sobre a volta de Cristo, sobre a escatologia, ela vai nos levar a um tipo de vida diferente, de adoração diferente, de evangelização, de serviço em relação ao nosso próximo também. E vale muito lembrar aquilo que Lutero disse, né, que sempre gosto de recordar. A gente deve viver como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Bom. Então, se de fato nós temos essa esperança e temos essa convicção, é claro que a nossa vida tem que ser pautada por uma postura ética, por um tipo de comportamento e com uma vivência em sintonia com os valores do Evangelho e com compromisso com o reino de Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, é interessante que em nenhum momento o Novo Testamento diz para as pessoas, já que a vinda de Jesus está próxima, vocês façam o favor de ir colocando as coisas de lado, vivam a sua vida de maneira diferente. Não é isso. Os Tessalonicenses entraram nessa, começaram, né? E Paulo vai ser muito claro, olha, esse pessoal que está dizendo que Jesus volta amanhã e parou de trabalhar e está comendo na casa dos outros, olha, é o seguinte, se o cara não quer trabalhar, também não deve comer. Então ele é muito, muito objetivo, todo mundo é chamado a fazer aquilo que todo cristão deve ser, sal da terra e luz do mundo, porque à medida em que a gente espera a estreia do filme, a gente mostra o trailer, e o trailer está na sua vida, a gente celebra isso. Então, essa esperança tem que ser vivida, porque ela é, de fato, a grande divulgação de que a estreia vai chegar, porque o pessoal está vendo o trailer e todo mundo vai participar aí dessa grande manifestação final da vitória extraordinária do reino de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém? Amém. Olha, eu acho que vocês levam jeito para esse negócio de teologia, deveriam investir suas vidas nisso. Vocês acham que eles foram aprovados? Dê uma salva de palmas, então.